Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Ademar Oliveira. Uma aula bem rápida, mas com um tema que tem preocupado muitos palestrantes, coordenadores, líderes de equipe. Como evitar que uma pessoa desagradável estrague a sua exposição? Pessoal, esse tema foi muito pedido. Será uma aula bem rápida. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, para quem que essa aula se torna interessante? Para quem faz palestra, reuniões, para quem leciona, tá? Para quem é professor. Deixa eu colocar aqui, ó, professor. Tá? É muito comum quando a gente vai fazer uma exposição ter alguém na plateia com perguntas desagradáveis, às vezes perguntas que ele sabe a resposta, mas ele quer provocar, ele quer desestabilizar emocionalmente o palestrante. Ele quer mostrar que sabe, ele quer mostrar que leu, que conhece o assunto e por isso quer incomodar. Então vamos lá. Se você faz palestra, se você leciona, se você faz reuniões de equipe, sempre tem alguém que te tira do, como que eu posso dizer para vocês, que faz com que você perca o controle da sua dicção, né, do seu raciocínio, do seu fechamento de aula, da sua introdução. Então, esse tipo de pessoa pode sim acabar com a sua exposição. E pensando nisso, eu trouxe algumas dicas para vocês. Essa aula será bem rapidinha, viu? Talvez não passe de 3 minutos. Então, como evitar que uma pessoa desagradável, e aí, do ponto de vista mais vulgar, aquela pessoa chata, estrague a sua exposição? O primeiro passo é fazer uma pesquisa de público, tá? Isso é muito importante. Eu já tenho falado isso para vocês, mas repito aqui, tá? Fazer uma pesquisa de público. Então, quem é esse público? Tem que saber, né? Tem que saber se é um grupo de médicos, um grupo de enfermeiros, se é um grupo de empreendedores, se são vendedores, se são professores, enfim, você tem que definir o teu público. O segundo ponto, a segunda dica é fazer uma pesquisa de possíveis perguntas. Então você tem que fazer um levantamento breve, mais ou menos assim, quais tipos de perguntas que as pessoas me fariam naquela apresentação. Vou pegar aqui um exemplo de, vamos imaginar que você vai fazer uma exposição sobre a lei 10.639, né? 10.639, que depois foi alterada para 11.645, que define que insere as discussões sobre a cultura africana nas escolas, no currículo. Tá, tudo bem, você vai desenvolver essa apresentação. O primeiro passo é fazer pelo menos um levantamento de 3 ou 4 questões que podem surgir nesta apresentação. Tá? E aí você já fica com uma bala na agulha. Terceiro ponto, vamos lá, primeiro ponto, fazer uma pesquisa de público, você tem que saber para quem você vai falar. Segundo ponto, uma pesquisa de possíveis perguntas, tem que fazer esse levantamento. E terceiro, devolver questões. O que é isso? A pessoa sabe a resposta. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu comigo. Eu estava dando aula, estava falando sobre psicologia organizacional e do trabalho. E de repente um aluno levantou e eu vi que ele estava o tempo todo querendo mostrar que conhecia o assunto e outros temas. E aí ele de repente pergunta assim, professor, qual é a diferença entre psicopatia e esquizofrenia? Eu falei, poxa, mas fiquei pensando comigo, o que isso tem a ver com a apresentação que eu estou fazendo? Eu devolvi a pergunta para ele. O que você pensa sobre este assunto? Eu gostaria muito que você me ajudasse respondendo para que os seus colegas também possam participar da aula. Mas eu posso responder também, desde que eu coloque esse tema na próxima avaliação, porque o assunto da aula hoje não é psicopatia, muito menos esquizofrenia, mas eu posso usar a sua reflexão e as suas respostas
para que os colegas também participem e aí a gente tem um novo conteúdo para a prova. Tudo bem? Você pode explicar o que você pensa sobre esquizofrenia e psicopatia? E aí ele não respondeu, né? Ele ficou mudo. Não, professor, eu prefiro só ouvir, depois a gente conversa no particular, tal. Eu falei, não tem problema, mas se você quiser, a gente discute sobre o assunto. Mesmo assim, eu expliquei a diferença entre psicopatia e esquizofrenia, mas eu o congelei, né? Eu o coloquei numa posição de responsabilidade também da construção do processo de ensino e aprendizagem. E, ao mesmo tempo, eu ganhei aliados. Quem eram os aliados? Os demais alunos. Então, devolver com questões. Tudo bem? E, por último, é muito interessante a gente definir o roteiro. Quando você define o roteiro da tua apresentação, é claro que isso aqui poderia vir lá no começo, mas não. Eu coloquei aqui no final de forma estratégica para que você entenda que uma reunião nem sempre segue aquele passo a passo, tem as intercorrências. Então, definir o roteiro significa, olha, eu tenho para falar isso agora, e o que você está perguntando, eu vou responder daqui a pouco, porque eu não cheguei nesse ponto da discussão. E aí é uma forma de você paralisar a pessoa também. Tudo bem? Então, encerro por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no meu WhatsApp, ó, tá aqui 13 99793 2704 ou me adicionar nas redes sociais, @psiademar20, que pode ser tanto no Instagram quanto no TikTok ou no Quai, Facebook também. Beleza? Um abraço então do professor Ademar Oliveira e obrigado pela sua participação.